"Você é um fardo", gritou meu pai no Natal. Anos depois, quando fiquei milionário, voltei àquela mesma casa onde fui rejeitado. O homem que me expulsou agora estava quebrado e doente. Segredos familiares vieram à tona naquele reencontro, revelando verdades que ninguém imaginava. Uma história de rejeição, perseverança e perdão que irá tocar sua alma. Prepare-se para uma jornada emocional, deixe seu like e comente de qual cidade você está acompanhando esta transformação. A ceia de Natal na pequena cidade de Serra Nova sempre foi sinônimo de tradição. Mesas fartas de rabanada, peru e farofa. Risos que ecoavam pela sala enquanto as luzes coloridas da árvore dançavam nas paredes. Mas, em 2005, entre o tilintar das taças e o calor aconchegante da lareira, veio o grito que mudaria minha vida para sempre. "Você é um fardo", bradou meu pai, com o rosto vermelho de raiva e uma veia pulsando em sua têmpora. Senti as palavras como um tapa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. 20 pares de olhos voltados para mim, alguns com pena, outros com vergonha alheia. Eu, engenheira recém-formada, havia acabado de anunciar meu sonho de abrir uma empresa de tecnologia sustentável. Meu pai, homem de temperamento difícil e orgulho inflexível, não suportava a ideia de que eu pudesse voar para além do horizonte, limitado que ele mesmo havia traçado para minha vida. Naquela noite, enquanto a neve fina começava a cair sobre Serra Nova, juntei minhas poucas economias e parti. Deixei para trás apenas um bilhete. "Voltarei quando não for mais um fardo." Palavras escritas com mãos trêmulas, mas determinação inabalável. No coração. Quando a porta bateu atrás de mim, senti o peso das lágrimas presas nos olhos. Respirei fundo o ar gelado da noite, deixando que o frio anestesiasse a dor que pulsava em meu peito. Não havia espaço para fraqueza agora. No espelho, retrovisor do carro emprestado, vi a casa onde cresci ficando cada vez menor, até desaparecer na escuridão. Como é curioso como lugares que um dia chamamos de lar podem se transformar em prisões disfarçadas de aconchego. Os primeiros dias na capital foram um exercício de sobrevivência. O quarto nos fundos de uma pensão tradicional era tudo que podia pagar. Paredes descascadas, uma cama estreita e um armário que rangia a cada vez que o vento soprava mais forte. A proprietária, Dona Conceição, era uma senhora viúva cujos olhos carregavam a mesma solidão que agora me acompanhava. "Menina, a vida tem dessas coisas. A gente quebra para depois aprender a se reconstruir com os cacos", disse ela enquanto me servia uma xícara de chá numa noite particularmente difícil. Quebrada. Era exatamente como eu me sentia, como um vaso de porcelana estilhaçado pelo impacto das palavras de meu pai. Mas de alguma forma, as palavras de Dona Conceição plantaram em mim a semente da resistência. Talvez os cacos pudessem ser reorganizados em algo novo, algo que nem meu pai nem ninguém pudesse destruir novamente. Durante o dia, trabalhava como garçonete no tradicional Café Central. À noite, debruçava-me sobre meus projetos de energia renovável, desenhados em cadernos surrados, que carregava como tesouros. Os cálculos e esquemas eram minha forma de escape, minha maneira de criar um mundo onde eu pudesse existir sem ser um fardo para ninguém. Idealista demais para o mercado brasileiro. Foi o que ouvi do primeiro investidor que procurei. "Sonhadora", disse o segundo, com aquele sorriso condescendente que homens costumam reservar para mulheres com ambições maiores que seu lugar. 12 portas fechadas na minha cara. 12 variações da mesma mensagem. "Volte para o seu canto, menina. Que pena que não entenderam seu potencial", comentou um cliente habitual do café, após me ver chorando no intervalo de almoço. "Sabe, minha esposa dizia que lágrimas são luxos que não podemos nos dar quando o mundo já está inundado de mulheres chorando." Sequei o rosto com as costas das mãos e sorri. "Sua esposa parece ser uma mulher sábia." "Era", ele corrigiu com um sorriso triste. "Câncer. Faz 3 anos." "Sinto muito." "Não sinta. Ela viveu do jeito dela, até o fim. Dizia que a vida é muito curta para vivermos pelos olhos dos outros." Naquela noite, olhando para o teto descascado do meu quarto, pensei nas palavras daquele senhor. Quem eram os outros pelos quais eu havia vivido até então? Meu pai, certamente. Os investidores que não acreditavam em mim.
A sociedade que esperava que aos 25 anos eu já estivesse casada, com filhos e um emprego comum. Todos esses olhos externos pesando sobre meus ombros, definindo o que era sucesso, o que era fracasso, o que era ser mulher. 6 meses após minha partida, durante o Festival de Inverno de Serra Nova, recebi uma mensagem de minha prima Elisa. Tia Carmen não está bem. Seu pai vendeu o relógio de família para pagar dívidas. Aquele que prometeu te dar quando você se tornasse mulher. Ele não sabe que estou te contando. O relógio. Uma relíquia que pertencera à minha bisavó, passado de geração em geração. Meu pai sempre dizia que o entregaria à filha quando ela provasse seu valor como mulher. O que, em sua definição limitada, significava casar-se bem e perpetuar o nome da família através de netos. Como estão as coisas por lá? Perguntei a Elisa. Difíceis. A loja de ferragens quase não tem clientes. Seu pai está cada dia mais amargo. Naquele momento, uma parte de mim quis voltar, ajudar, consertar, ser a filha que ele esperava. Mas outra parte, mais forte e resoluta, sabia que voltar significaria desistir de mim mesma. E eu já havia desistido de muitas coisas por tempo demais. 1 ano se passou. Na feira de inovação da capital, apresentava um protótipo improvisado de meu primeiro projeto, um sistema de captação de energia solar adaptado para pequenas propriedades rurais. Mãos trêmulas, voz hesitante, mas olhos brilhando de determinação. Interessante abordagem, disse uma mulher que se aproximou de meu estande. Cabelos negros presos em um coque severo, olhos afiados que pareciam ver através das pessoas. Mas você considerou a resistência das baterias em áreas com grandes variações climáticas? Foi assim que conheci Helena, engenheira ambiental, dona de uma empresa de consultoria sustentável e, como descobriria mais tarde, sobrevivente de sua própria história de rejeição familiar. Ela viu algo em mim que nem eu mesma conseguia enxergar completamente. Potencial, sim, mas também uma determinação quase feral de provar meu valor. Você tem fome nos olhos, ela me disse, enquanto tomávamos café após a feira. É bom, a fome move montanhas. Com o apoio de Helena, transformei meu projeto embrionário em uma proposta estruturada. Noites sem dormir, cálculos e recálculos, pesquisas de mercado. Meu quarto na pensão foi gradualmente tomado por papéis, maquetes e amostras de materiais. Dona Conceição, agora como uma mãe postiça, trazia chás e comentava que eu estava magra demais para uma moça tão bonita. Beleza não paga contas, Dona Conceição, respondia eu, entre uma mordida no pão com manteiga que ela insistia em me trazer. E nem a obsessão, minha filha. No 3º ano longe de casa, quando minha empresa embrionária finalmente conseguiu o primeiro financiamento significativo, descobri que a investidora principal era Marisa Teixeira, uma antiga rival de negócios de meu pai em Serra Nova. Confesso que, quando li seu sobrenome no projeto, fiquei curiosa, disse ela, com um sorriso enigmático durante nossa primeira reunião formal. Edgar sempre foi um homem, digamos tradicionalista. Ver sua filha desafiando o status quo é uma deliciosa ironia. A revelação veio como um soco no estômago. Marisa não estava investindo apenas na minha ideia. Estava usando-me como instrumento de uma vingança pessoal contra meu pai. Parte de mim quis recusar o dinheiro, preservar algum tipo distorcido de lealdade familiar. Mas a parte pragmática, aquela que havia crescido nos últimos anos, sabia que oportunidades como aquela não apareciam 2 vezes. Meus motivos são meus. Respondi, mantendo o olhar firme. Os seus são seus. Enquanto nossa parceria for profissional e transparente, não vejo problema. Marisa sorriu, aparentemente satisfeita com minha resposta. Seu pai disse uma vez que eu não entendia nada de negócios porque era apenas uma mulher. Parece que ele estava errado em muitas coisas. Com o investimento de Marisa, a Solaris Energia começou a tomar forma. Contratem meus primeiros funcionários. Alugamos um pequeno galpão nos arredores da cidade e iniciamos a produção dos protótipos em escala. O primeiro projeto piloto foi implementado em uma comunidade rural próxima à Serra Nova. Uma escolha deliberada, admito. Queria que meu trabalho chegasse aos ouvidos de meu pai não como um rumor distante, mas como uma realidade tangível, próxima o suficiente para ele não poder ignorar. Foi nessa época que recebi uma carta inesperada de minha mãe. Caligrafia, trêmula.
Papel simples, palavras carregadas de um desespero mal disfarçado. Minha filha, sei que prometeu não voltar até provar seu valor. Respeito sua decisão, mesmo que meu coração de mãe sangre a cada dia sem notícias suas. Estou organizando um bazar beneficente com artesanato local para ajudar famílias em dificuldade, incluindo a nossa. Seu pai não admite, mas perdemos quase tudo nos últimos anos. A loja está prestes a fechar. Ele é orgulhoso demais para pedir ajuda. Eu sou orgulhosa demais para aceitar a derrota sem lutar. Se puder, acenda uma vela por nós. Com amor, sua mãe. Li e rele aquela carta dezenas de vezes, sentindo um turbilhão de emoções contraditórias. Satisfação ao saber que meu pai enfrentava dificuldades? Sim, confesso que senti. Culpa por sentir isso? Também. Preocupação genuína com minha mãe, que sempre fora uma figura frágil, presa entre o amor pelo marido e o amor pela filha? Sem dúvida. O dilema era claro. Manter minha promessa de só retornar vitoriosa ou ajudar anonimamente a família que, apesar de tudo, ainda era minha? Optei pelo anonimato. Criei a Fundação Luz do Amanhã, uma organização sem fins lucrativos que doava equipamentos de energia solar para pequenos empreendedores de Serra Nova e região. O bazar de minha mãe foi um dos primeiros beneficiados, recebendo um sistema completo que permitia que as artesãs locais trabalhassem com suas máquinas de costura mesmo durante os frequentes cortes de energia da cidade. A doadora deseja permanecer anônima. Instruí o responsável pela instalação. Diga apenas que é alguém que acredita no potencial das mulheres de Serra Nova. Acompanhei de longe o impacto da doação. Através de... Você é um fardo! Gritou meu pai no Natal. Anos depois, quando fiquei milionário, voltei àquela mesma casa onde fui rejeitado. O homem que me expulsou agora estava quebrado e doente. Segredos familiares vieram à tona naquele reencontro, revelando verdades que ninguém imaginava. Uma história de rejeição, perseverança e perdão que irá tocar sua alma. Prepare-se para uma jornada emocional, deixe seu like e comente de qual cidade você está acompanhando esta transformação. A ceia de Natal na pequena cidade de Serra Nova sempre foi sinônimo de tradição. Mesas fartas de rabanada, peru e farofa. Risos que ecoavam pela sala enquanto as luzes coloridas da árvore dançavam nas paredes. Mas, em 2005, entre o tilintar das taças e o calor aconchegante da lareira, veio o grito que mudaria minha vida para sempre. Você é um fardo, bradou meu pai, com o rosto vermelho de raiva e uma veia pulsando em sua têmpora. Senti as palavras como um tapa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. 20 pares de olhos voltados para mim, alguns com pena, outros com vergonha alheia. Eu, engenheira recém-formada, havia acabado de anunciar meu sonho de abrir uma empresa de tecnologia sustentável. Meu pai, homem de temperamento difícil e orgulho inflexível, não suportava a ideia de que eu pudesse voar para além do horizonte, limitado que ele mesmo havia traçado para minha vida. Naquela noite, enquanto a neve fina começava a cair sobre Serra Nova, juntei minhas poucas economias e parti. Deixei para trás apenas um bilhete. Voltarei quando não for mais um fardo. Palavras escritas com mãos trêmulas, mas determinação inabalável. No coração. Quando a porta bateu atrás de mim, senti o peso das lágrimas presas nos olhos. Respirei fundo o ar gelado da noite, deixando que o frio anestesiasse a dor que pulsava em meu peito. Não havia espaço para fraqueza agora. No espelho, retrovisor do carro emprestado, vi a casa onde cresci ficando cada vez menor, até desaparecer na escuridão. Como é curioso como lugares que um dia chamamos de lar podem se transformar em prisões disfarçadas de aconchego. Os primeiros dias na capital foram um exercício de sobrevivência. O quarto nos fundos de uma pensão tradicional era tudo que podia pagar. Paredes descascadas, uma cama estreita e um armário que rangia a cada vez que o vento soprava mais forte. A proprietária, Dona Conceição, era uma senhora viúva cujos olhos carregavam a mesma solidão que agora me acompanhava. Menina, a vida tem dessas coisas. A gente quebra para depois aprender a se reconstruir com os cacos, disse ela enquanto me servia uma xícara de chá numa noite particularmente difícil. Quebrada. Era exatamente como eu me sentia.
como um vaso de porcelana estilhaçado pelo impacto das palavras de meu pai. Mas, de alguma forma, as palavras de Dona Conceição plantaram em mim a semente da resistência. Talvez os cacos pudessem ser reorganizados em algo novo, algo que nem meu pai nem ninguém pudesse destruir novamente. Durante o dia, trabalhava como garçonete no tradicional Café Central. À noite, debruçava-me sobre meus projetos de energia renovável, desenhados em cadernos surrados, que carregava como tesouros. Os cálculos e esquemas eram minha forma de escape, minha maneira de criar um mundo onde eu pudesse existir sem ser um fardo para ninguém. Idealista demais para o mercado brasileiro. Foi o que ouvi do primeiro investidor que procurei. Sonhadora, disse o segundo, com aquele sorriso condescendente que homens costumam reservar para mulheres com ambições maiores que seu lugar. 12 portas fechadas na minha cara. 12 variações da mesma mensagem. Volte para o seu canto, menina. Que pena que não entenderam seu potencial, comentou um cliente habitual do café, após me ver chorando no intervalo de almoço. Sabe, minha esposa dizia que lágrimas são luxos que não podemos nos dar quando o mundo já está inundado de mulheres chorando. Sequei o rosto com as costas das mãos e sorri. Sua esposa parece ser uma mulher sábia. Era, ele corrigiu com um sorriso triste. Câncer. Faz 3 anos. Sinto muito. Não sinta. Ela viveu do jeito dela, até o fim. Dizia que a vida é muito curta para vivermos pelos olhos dos outros. Naquela noite, olhando para o teto descascado do meu quarto, pensei nas palavras daquele senhor. Quem eram os outros pelos quais eu havia vivido até então? Meu pai, certamente. Os investidores que não acreditavam em mim. A sociedade que esperava que aos 25 anos eu já estivesse casada, com filhos e um emprego comum. Todos esses olhos externos pesando sobre meus ombros, definindo o que era sucesso, o que era fracasso, o que era ser mulher. 6 meses após minha partida, durante o Festival de Inverno de Serra Nova, recebi uma mensagem de minha prima Elisa. Tia Carmen não está bem. Seu pai vendeu o relógio de família para pagar dívidas. Aquele que prometeu te dar quando você se tornasse mulher. Ele não sabe que estou te contando. O relógio. Uma relíquia que pertencera à minha bisavó, passado de geração em geração. Meu pai sempre dizia que o entregaria à filha quando ela provasse seu valor como mulher. O que, em sua definição limitada, significava casar-se bem e perpetuar o nome da família através de netos. Como estão as coisas por lá? Perguntei a Elisa. Difíceis. A loja de ferragens quase não tem clientes. Seu pai está cada dia mais amargo. Naquele momento, uma parte de mim quis voltar, ajudar, consertar, ser a filha que ele esperava. Mas outra parte, mais forte e resoluta, sabia que voltar significaria desistir de mim mesma. E eu já havia desistido de muitas coisas por tempo demais. 1 ano se passou. Na feira de inovação da capital, apresentava um protótipo improvisado de meu primeiro projeto, um sistema de captação de energia solar adaptado para pequenas propriedades rurais. Mãos trêmulas, voz hesitante, mas olhos brilhando de determinação. Interessante abordagem, disse uma mulher que se aproximou de meu estande. Cabelos negros presos em um coque severo, olhos afiados que pareciam ver através das pessoas. Mas você considerou a resistência das baterias em áreas com grandes variações climáticas? Foi assim que conheci Helena, engenheira ambiental, dona de uma empresa de consultoria sustentável e, como descobriria mais tarde, sobrevivente de sua própria história de rejeição familiar. Ela viu algo em mim que nem eu mesma conseguia enxergar completamente. Potencial, sim, mas também uma determinação quase feral de provar meu valor. Você tem fome nos olhos, ela me disse, enquanto tomávamos café após a feira. É bom, a fome move montanhas. Com o apoio de Helena, transformei meu projeto embrionário em uma proposta estruturada. Noites sem dormir, cálculos e recálculos, pesquisas de mercado. Meu quarto na pensão foi gradualmente tomado por papéis, maquetes e amostras de materiais. Dona Conceição, agora como uma mãe postiça, trazia chás e comentava que eu estava magra demais para uma moça tão bonita. Beleza não paga contas, Dona Conceição, respondia eu, entre uma mordida no pão com manteiga que ela insistia em me trazer.
E nem a obsessão, minha filha. No terceiro ano longe de casa, quando minha empresa embrionária finalmente conseguiu o primeiro financiamento significativo, descobri que a investidora principal era Marisa Teixeira, uma antiga rival de negócios de meu pai em Serra Nova. Confesso que, quando li seu sobrenome no projeto, fiquei curiosa, disse ela, com um sorriso enigmático durante nossa primeira reunião formal. Edgar sempre foi um homem, digamos, tradicionalista. Ver sua filha desafiando o status quo é uma deliciosa ironia. A revelação veio como um soco no estômago. Marisa não estava investindo apenas na minha ideia. Estava usando-me como instrumento de uma vingança pessoal contra meu pai. Parte de mim quis recusar o dinheiro, preservar algum tipo distorcido de lealdade familiar. Mas a parte pragmática, aquela que havia crescido nos últimos anos, sabia que oportunidades como aquela não apareciam duas vezes. Meus motivos são meus. Respondi, mantendo o olhar firme. Os seus são seus. Enquanto nossa parceria for profissional e transparente, não vejo problema. Marisa sorriu, aparentemente satisfeita com minha resposta. Seu pai disse uma vez que eu não entendia nada de negócios porque era apenas uma mulher. Parece que ele estava errado em muitas coisas. Com o investimento de Marisa, a Solaris Energia começou a tomar forma. Contratem meus primeiros funcionários. Alugamos um pequeno galpão nos arredores da cidade e iniciamos a produção dos protótipos em escala. O primeiro projeto piloto foi implementado em uma comunidade rural próxima à Serra Nova. Uma escolha deliberada, admito. Queria que meu trabalho chegasse aos ouvidos de meu pai não como um rumor distante, mas como uma realidade tangível, próxima o suficiente para ele não poder ignorar. Foi nessa época que recebi uma carta inesperada de minha mãe. Caligrafia, trêmula, papel simples, palavras carregadas de um desespero mal disfarçado. Minha filha, sei que prometeu não voltar até provar seu valor. Respeito sua decisão, mesmo que meu coração de mãe sangre a cada dia sem notícias suas. Estou organizando um bazar beneficente com artesanato local para ajudar famílias em dificuldade, incluindo a nossa. Seu pai não admite, mas perdemos quase tudo nos últimos anos. A loja está prestes a fechar. Ele é orgulhoso demais para pedir ajuda. Eu sou orgulhosa demais para aceitar a derrota sem lutar. Se puder, acenda uma vela por nós. Com amor, sua mãe. Li e reli aquela carta dezenas de vezes, sentindo um turbilhão de emoções contraditórias. Satisfação ao saber que meu pai enfrentava dificuldades? Sim, confesso que senti. Culpa por sentir isso? Também. Preocupação genuína com minha mãe, que sempre fora uma figura frágil, presa entre o amor pelo marido e o amor pela filha? Sem dúvida. O dilema era claro. Manter minha promessa de só retornar vitoriosa ou ajudar anonimamente a família que, apesar de tudo, ainda era minha? Optei pelo anonimato. Criei a Fundação Luz do Amanhã, uma organização sem fins lucrativos que doava equipamentos de energia solar para pequenos empreendedores de Serra Nova e região. O bazar de minha mãe foi um dos primeiros beneficiados, recebendo um sistema completo que permitia que as artesãs locais trabalhassem com suas máquinas de costura mesmo durante os frequentes cortes de energia da cidade. A doadora deseja permanecer anônima. Instruí o responsável pela instalação. Diga apenas que é alguém que acredita no potencial das mulheres de Serra Nova. Acompanhei de longe o impacto da doação. Através de recortes de jornais locais que Helena me enviava, vi como o tradicional bordado serranovense, agora produzido, com energia limpa e ininterrupta, começava a ganhar notoriedade regional. Minha mãe, antes uma sombra ao lado de meu pai, sorria em uma fotografia, explicando orgulhosamente como o novo sistema havia transformado a produção das artesãs. No menos 5º ano de minha jornada, a Solaris Energia já não era mais um sonho distante, mas uma realidade consolidada. Empregávamos 30 pessoas, tínhamos projetos implementados em 3 estados e começávamos a despertar o interesse da mídia especializada. Foi quando recebi o convite para uma entrevista na revista Inovação Sustentável. A repórter, uma jovem entusiasta de temas ambientais, perguntou sobre minhas inspirações e caminhos até ali. Algumas pessoas precisam de aplausos para seguir em frente, respondi. Outras são movidas por desafios. Eu descobri que pertenço ao segundo grupo quando alguém muito próximo me disse que eu era um fardo. A matéria foi publicada com uma foto minha na capa, ao lado da manchete.
a engenheira que transformou rejeição em revolução energética. Não era exatamente a manchete que eu esperava, mas certamente era impactante o suficiente para chamar a atenção. E chamou. 2 semanas depois da publicação, recebi uma proposta de parceria de uma empresa de Serra Nova. O documento era formal, impessoal, mas o endereço e nome da empresa deixavam claro: Edgar Mendes em Filhos, a loja de ferragens de meu pai, aparentemente repaginada e com um novo departamento de soluções sustentáveis. Helena achou a situação hilariante. Ele nem deve saber. Que é você. Provavelmente viu a matéria, gostou da ideia e quer aproveitar a onda do momento. Decidi agendar uma reunião. Por pura curiosidade, disse a mim mesma, para ver o rosto dele quando descobrisse que o fardo agora era cobiçado como parceiro de negócios. A sede da Solaris já não era mais o galpão modesto dos primeiros anos. Ocupávamos agora 3 andares de um edifício comercial no centro da capital, com painéis solares cobrindo toda a fachada. Nosso cartão de visitas vivo. No dia da reunião, vesti meu melhor terno, um corte impecável em azul marinho que emanava poder e confiança. Quando meu pai entrou na sala de reuniões, precisei de toda a minha força de vontade para manter a compostura profissional. Ele havia envelhecido. Cabelos completamente brancos, ombros levemente curvados, olheiras profundas marcando um rosto que parecia ter vivido 10 anos em apenas 5. Ao me ver, congelou na porta, a pasta de documentos escorregando de suas mãos trêmulas. Maria? Clara? Ash murmurou, como se visse um fantasma. Edgar, respondi, estendendo a mão com uma formalidade glacial. Por favor, sente-se. Temos uma proposta para discutir, não é mesmo? O choque em seu rosto deu lugar a algo mais complexo. Uma mistura de vergonha, orgulho ferido e, talvez, um brilho tímido de admiração. A reunião foi surreal. Discutimos termos, percentuais, estratégias de implementação, números, gráficos, projeções. Como 2 estranhos que nunca haviam compartilhado o mesmo teto, o mesmo sangue, a mesma história. No final, quando todos os pontos foram esclarecidos e restava apenas o peso do não dito entre nós, ele finalmente quebrou o protocolo. Eu nunca a considerei um fardo, disse, com a voz embargada. Eu tinha medo que seu sonho a levasse para longe, como aconteceu com meu próprio pai. A palavra fardo era para mim mesmo, por não conseguir apoiá-la como deveria. Palavras ensaiadas? Talvez. Sinceras? Possivelmente. Suficientes para apagar 5 anos de ausência, dor e reconstrução solitária? Definitivamente não. Interessante como a memória é seletiva, respondi, mantendo o tom neutro. Mas estamos aqui para falar de negócios, não de reparações emocionais tardias. Ele assentiu, engolindo a decepção. Claro, profissional. Antes de tudo, assinamos o contrato naquele mesmo dia. A Edgar Mendes Filho se tornaria distribuidora exclusiva dos produtos solares em Serra Nova e região. Uma parceria que, pelo menos no papel, beneficiaria ambos os lados. A reconciliação, se é que posso chamar assim, não foi instantânea nem fácil. Nos meses seguintes, nossos contatos foram estritamente profissionais. Relatórios de vendas, pedidos de reposição, questões logísticas. Eventualmente, porém, pequenas fissuras começaram a aparecer naquela muralha de formalidade. Sua mãe pergunta por você, ele comentou durante uma videoconferência. Diz que reconheceu seu olhar naquela foto da revista. Os mesmos olhos determinados, de quando você insistia em montar sozinha seus brinquedos. Mande lembranças a ela, respondi, sem me comprometer com mais. No 7º ano longe de casa, a Solaris já não era mais uma empresa promissora, mas uma realidade consolidada no mercado de energia renovável. 200 funcionários, projetos, em 5 países da América Latina, e um faturamento que me permitia viver com confortos que jamais imaginei, enquanto crescia na modesta Serra Nova. Mas o sucesso trouxe seus próprios desafios. Helena, agora não apenas minha mentora e sócia, mas também noiva, havia recusado uma proposta milionária para chefiar a divisão de pesquisa de uma multinacional suíça.